assunto de hoje é sobre função. Hoje faremos apenas a introdução. Então, primeiro, qual que é a definição de uma função? Quando que dois conjuntos nos definem como função? Quando todos os elementos do conjunto A possuem um único correspondente no conjunto B. Então, primeiro nós vamos entender como que nós identificamos uma função através de desenhos de diagramas. Temos algumas regrinhas. Primeiro diagrama. Eu tenho o elemento 0 ligado no 1, então tem um correspondente, 2 no 3, 4 no 5 e 6 no 7. Então, o que acontece? Isso é ou não uma função? Para um diagrama representar uma função, temos que todos os elementos de A precisam ter um correspondente em B, não pode sobrar elementos em A, então não pode sobrar nenhum número aqui nesse conjunto A sem estar ligado em um elemento do conjunto B, e não pode sair duas setas de um mesmo número do conjunto A. Então, essas regras são apenas para o nosso primeiro conjunto, para o nosso conjunto domínio, tá certo? Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos que é uma função, porque cada elemento de A está ligado a um único correspondente em B e não sobra nenhum elemento em A. Então, aqui sim, forma uma função. Segundo, aqui o 0 está ligado, o 2 está ligado, só que o 4 ficou sem correspondente. Então, sobrou um elemento em A. Quando sobra um elemento em A, o diagrama não representa uma função. Terceiro exemplo. Todos os elementos de A estão ligados em B. Ó, 0 ligou, 1 ligou, menos 1 ligou e 2 ligou. Então, sim, representa uma função. Aí vocês podem dizer, mas lá no conjunto B, o número 1 recebeu duas setas. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é sair duas setas de um mesmo número de A. Então, dos elementos de A não pode sair duas setas de um mesmo número. Mas o elemento B ele pode receber mais de uma seta. Terceiro, nesse caso, tem duas coisas que nos permitem dizer que não é uma função. A primeira é que desse elemento 3 saiu duas setas. Isso não pode acontecer no conjunto A, que é o conjunto domínio. E ainda por cima ficou um elemento aqui sem correspondente. Então, o número 9 ficou sem correspondente em B. Então, eu falo que não é uma função. Então, pode sobrar elemento em B, mas não pode sobrar elemento em A. O elemento do conjunto B pode receber duas setas, mas do elemento A não pode sair duas setas de um mesmo valor. Agora, como que nós fazemos para reconhecer uma função através de um gráfico? Para saber se o gráfico representa ou não uma função, nós temos que traçar retas paralelas ao eixo Y. Então, eu vou traçar retas paralelas ao eixo Y, e essas retas podem pegar apenas em um ponto do gráfico. Se isso acontecer, eu falo que esse gráfico representa uma função. Então, no primeiro caso, representa uma função. Segundo, traçando retas paralelas ao eixo Y, percebemos que cada reta pegou apenas em um ponto do gráfico. Então, nesse caso, também representa uma função. Próximo exemplo. Se eu traçar retas paralelas ao eixo Y, olha o que acontece. Pegou 2 pontos do gráfico. 2 pontos do gráfico. Então, se pelo menos uma dessas retas pegarem 2 pontos do gráfico, nós falamos que não é uma função. Então, esse gráfico não representa uma função. Quarto e último exemplo, olha. Essa reta pegou em 3 pontos. Essa também pegou em 3 pontos. Por mais que essa tenha pegado em um ponto só, apareceram outras retas que pegaram em mais de um ponto. Então, nesse caso, esse gráfico também não representa uma função. Então, vamos falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Primeiro, o domínio vai ser todo o seu conjunto A. Então, todos esses elementos aqui que fazem parte do conjunto A, que é o conjunto de onde sai a seta, nós chamamos de domínio. Então, no caso desse exemplo aqui, o domínio é quem? 5, 6, 7 e 8. Então, esses aí são os elementos do nosso domínio. Quem será o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B. Então, esse segundo conjunto que aparece aqui, nós chamamos de contradomínio. Então, todos os elementos, mesmo aqueles que não receberam a seta. Então, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Então, domínio, conjunto A, contra domínio, conjunto B. Agora, o conjunto imagem vai ser aqueles elementos do conjunto B que receberam uma seta do conjunto A. Então, no caso aqui agora, a nossa imagem vai ser apenas aqueles elementos que receberam a seta. Então, 6, 7, 8 e 9. 6, 7, 8 e 9. Então, esses são os elementos do nosso conjunto imagem. Então, domínio, contra domínio e conjunto imagem. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Na próxima aula voltamos com um pouco mais de função.